americano por equipes em 81. Mas aqui em Caracas, ela não conseguiu acompanhar o nível de americanas e canadenses. A medalha de ouro ficou com a americana Kelly McCormick. Ângela Mendonça, 21 anos, a mais experiente da equipe, quinta colocada no pré-olímpico de Los Angeles. Ficou longe do que esperava. Sétimo lugar, com 429 pontos. Os Niceis do beisebol brasileiro perderam mais uma vez, mas não tinha jeito. O adversário era a República Dominicana, uma das equipes mais fortes deste torneio. Mas até que esses brasileiros de olhos puxados não fizeram muito feio. Endureceram o jogo em alguns momentos, mostrando que um pouco mais de experiência internacional pode produzir resultados talvez a médio prazo. Enquanto essa experiência não chega, os brasileiros acumulam derrotas neste Pan-Americano. Hoje foi a terceira seguida, 11-1 para os dominicanos. No remo, o Brasil passa em 3 eliminatórias e fica em uma. No 4 com guarnição formada por Walter Heim, Denis Marinho, José Raimundo e Mauro Weber, o Brasil venceu. Os argentinos chegaram em segundo por mais de um barco de diferença. Na segunda prova, a do 2 com, a vitória foi dos americanos, com o Canadá em segundo e o Peru em terceiro. A chegada foi apertada, com os canadenses forçando no final. O Brasil venceu no 2-100 com Ronaldo e Ricardo Carvalho, os irmãos que saíram do Vasco para remarem no Flamengo. Uma surpresa desagradável foi a eliminação do 2 com, barco que ganhou a medalha de ouro nos últimos Jogos Pan-Americanos. A terceira vitória do Brasil no remo foi no 4-100. Na sexta-feira, o Brasil disputa a semifinal. No basquete, Paula e Hortência comandaram a seleção na estreia. Um show na vitória sobre Porto Rico. Ricardo Menezes. Estamos vendo aí lances da partida, que o Brasil teve facilidades desde o início para vencer a fraca equipe de Porto Rico. Uma equipe em formação, já que o Brasil vem desde janeiro se preparando para esses Jogos Pan-Americanos. Foi o quinto colocado no Mundial, disputado em São Paulo. Aí Hortência arremessando e mais uma cesta do Brasil. A Hortência, que foi apontada como a melhor jogadora, a cestinha do Mundial, e que aqui também está com muito prestígio e deve estar entre as melhores jogadoras deste Pan-Americano. Arremesso de Porto Rico, a bola não entrou, um ataque rápido do time brasileiro. Sobra de Hortência e mais 2 pontos do time brasileiro. Outra penetração, o time de Porto Rico não colocou nenhuma dificuldade para o Brasil vencer esta tarde aqui em Caracas. Suzete, a Paula, uma jogadora que ameaçou não vir ao Mundial, mas que depois compreendeu as ponderações do técnico. Barbosa concordou em vir e que hoje à tarde teve uma excelente atuação também. Bola ao alto. Outra oportunidade de Porto Rico que a Solange acabou tomando. Aí o banco de Porto Rico. Mais uma cesta de Hortência, que foi a cestinha do jogo e depois chegou até ser substituída. Como o jogo estava muito fácil, o Barbosa preferiu poupar a Hortência. Brasil jogando com muita velocidade, os senhores podem notar aí, chegando muito fácil ao garrafão adversário. A Vânia, que entrou no decorrer do jogo, fazendo mais uma cesta para o Brasil. Estádio completamente lotado, todo mundo torcendo para o Brasil essa tarde aqui em Caracas. Instantes finais do jogo. Jogada de Porto Rico, 17 segundos finais. A marcação do Brasil. E cesta de Porto Rico. Uma excelente vitória do Brasil esta tarde sobre Porto Rico por 95-66. O Brasil estreia muito bem no basquete feminino e tem grandes possibilidades de obter uma medalha. Final do jogo, Brasil 95, Porto Rico
66. O Brasil volta a jogar sexta-feira contra a seleção dos Estados Unidos, o seu adversário mais forte. E o público aí aplaudindo a saída da seleção brasileira. No judô, o Brasil confirma a tradição de ganhar sempre muitas medalhas em Jogos Pan-Americanos. Até agora foram 9 medalhas em Caracas. Agora à noite, mais 4. A repórter Isabela Scalabrini conta como foi. Isabela. A paulista Solange Pessoa, na categoria meio leve, ganhou a medalha de bronze de manhã, nas eliminatórias. Ela se machucou, teve um problema na clavícula e não conseguiu lutar. A medalha de ouro ficou com a americana Mary Lewis. Na categoria leve, a paulista Tânia Ishii também ganhou bronze. Ela tem apenas 14 anos e essa foi a primeira competição internacional dela. Ouro para a americana Ann Burns. No masculino, categoria meio leve, mais uma de bronze, com Rogério Sano, carioca, do Clube de Regatas Flamengo. Ouro para o mexicano Geraldo Padilha. A primeira medalha de ouro do Brasil estava nas mãos de Luiz Omura. Ele foi para a final com o cubano Guilhermo Nelson, na categoria leve. Perdeu na bandeirada, isto é, o juiz decidiu quem atacou mais ao final dos 7 minutos de luta. O juiz chegou a levantar a mão em direção ao Omura, mas acabou dando a vitória ao cubano. Dei 2 ataques que foram decisivos, mas chegou no final, o juiz acho que levou em conta que o outro estava atacando mais. Está muito desapontado? Não. Passando um dia, 2 dias, tudo bem. Nesta quinta-feira termina a competição de judô aqui no Pan-Americano. O Brasil vai competir na categoria ligeiro com Inês Nazaré e Luiz Shinohara. A participação na categoria livre ainda depende do julgamento de um recurso. É que a cópia da inscrição veio meio apagada e o comitê venezuelano não inscreveu o Brasil nesta categoria. Na natação, 3 brasileiros caíram na água agora à noite, na briga pela medalha. Acompanhem primeiro os 200 metros nado livre. Com atenção para a raia 4, Bruce Reis, raia 3, Peter Schmidt, raia 5, Alberto Mestre e principalmente nas raias 1 e 8 com Jorge Fernandes e Ciro Delgado do Brasil. Perfeita largada, grande vibração e torcida do público pelos venezuelanos Alberto Mestre e Jean-François. Alberto Mestre da Venezuela vai pela raia 5 em primeiro lugar. Vão virando já nos primeiros 50 metros. Na raia 5 ainda Alberto Mestre da Venezuela. Ambrose Gaines dos Estados Unidos na raia 2 e Jorge Fernandes na raia 1 em terceiro. Jorge Fernandes em terceiro. Prova disputadíssima com Alberto Mestre liderando e uma gritaria ensurdecedora. Vai chegando Alberto Mestre e girando nos primeiros 100 metros. Jorge Fernandes em terceiro. Em terceiro e muito bem Jorge Fernandes. Em primeiro está Alberto Mestre, em segundo Ambrose Gaines e ao lado dele na raia 1 Jorge Fernandes do Brasil em terceiro. Uma prova bastante disputada pelos 4 primeiros colocados. Ainda Alberto Mestre da Venezuela. Vira e vem para os últimos 50 metros. O Jorge agora caiu para a 4ª posição. Em primeiro, Alberto Mestre. Já em segundo, Bruce Reis dos Estados Unidos. Em terceiro, Ambrose Gaines. Uma briga agora entre Bruce Reis e Alberto Mestre. Vão chegar juntos. Atenção! Bateu Bruce Reis dos Estados Unidos com o novo recorde pan-americano. Bruce Reis com Mestre em segundo. O nadador da Venezuela justificou todo o entusiasmo do público, sempre à frente da prova e perdendo no último metro, por assim dizer. Alberto Mestre da Venezuela em segundo, em terceiro, Ambrose Gaines. Vamos aos tempos então. Bruce Reis dos Estados Unidos fez 1:49:89. É o novo recorde pan-americano que era de Ambrose Gaines com 1:51:22. Alberto Mestre, segundo com 1:50:36.
Ambrose Gaines, 1:51:27. Jorge Fernandes terminou em quinto lugar. Mas a grande final da natação desta noite foi no 100 metros peito para homens, onde um brasileiro, Luiz Francisco Carvalho, competiu pela raia 2. Aí está ele, o brasileiro, pela raia 2. Você viu na raia 1, Pedro Hernandes de Cuba. Pela raia 3, Marco Veilleux, do Canadá. É este aí. Canadense Marco Veilleux, tirando agora a sua blusa. Na raia número 4, John Moffat, dos Estados Unidos, que pela manhã conseguiu o melhor tempo na preliminar. 1:2:97. Na raia número 5, outro bom nadador também, Pablo Restrepo, da Colômbia. Aí está Pablo Restrepo, da Colômbia. Na raia 6, o recordista mundial dos 100 metros peito, Steve Lundquist, dos Estados Unidos. Recorde que ele bateu no último dia 7 de agosto em Indianápolis, nos Estados Unidos. Recorde de 1 minuto, 2 segundos, 34 centésimos. Aí está Julio Falcón, da Argentina, na raia 7. E finalmente pela raia 8, você vai ver o venezuelano Glenn Sochaski. Aí está ele. Naturalmente, Glenn Sochaski, apesar de não reunir muitas condições de vitória pelo tempo que conseguiu na parte da manhã, ele vai contar com muita torcida. A torcida venezuelana presente no ginásio de natação nesta final de 100 metros nado peito. Confirmando para você, o recorde mundial é do nadador que vai pela raia 6, Steve Lundquist. 1 minuto, 2 segundos, 34 centésimos. Vamos acompanhar então a largada para os 100 metros nado peito para homens. O brasileiro vai correr pela raia número 2, Luiz Francisco Carvalho. É o segundo, de baixo para cima. Tudo pronto para a largada na final dos 100 metros peito na competição de natação esta noite em Caracas, na Venezuela. Todos os 8 nadadores preparados. Aí está a largada para os 100 metros nado peito. Vamos acompanhar. John Moffat, dos Estados Unidos, Steve Lundquist e Pablo Restrepo, da Colômbia, saem na frente. No detalhe para você, Steve Lundquist, com a bandeirinha dos Estados Unidos no seu gorro. Vem liderando pela raia número 6. Da colocação para o outro norte-americano, John Moffat. O colombiano Pablo Restrepo é o terceiro colocado. Já o brasileiro Luiz Francisco Carvalho está na 5ª posição. Você veja aí, John Moffat virou com 29:28. Na frente já tomando maior distância, inclusive de seus concorrentes, Steve Lundquist deve vencer a prova. A grande expectativa para a quebra do recorde mundial. A chegada agora de Steve Lundquist. Aí está o recorde à sua esquerda, 1 minuto, 2 segundos, 34. Batido o recorde mundial nos 100 metros peito. 1, 2 segundos e 28 centésimos. O novo recorde mundial do próprio Steve Lundquist, que era já o recordista desta prova de 100 metros nado peito. Aí está agora a expectativa de Steve Lundquist pela raia 6 para a confirmação do seu recorde. É cumprimentado agora pelo Julio Falcón, da Argentina, cumprimentado também pelo John Moffat, que ficou na 2ª posição, ganhando a medalha de prata. O colombiano Pablo Restrepo ganhou a medalha de bronze, ficou na 3ª colocação, enquanto o brasileiro Luiz Francisco Carvalho foi o 5º colocado. E a vibração agora de Steve Lundquist, cumprimentado por todos os seus concorrentes na prova, e o novo recorde mundial para os 100 metros peito. 1 minuto, 2 segundos, 28 centésimos. Pois é, mais uma medalha de ouro para os Estados Unidos. E na prova que o Léo narrou dos 200 metros livres, o venezuelano Alberto Mestre, que ganhou a medalha de prata, quebrou o recorde sul-americano, que era do brasileiro Jorge Fernandes. O recorde de Fernandes era de 1:51:33. O venezuelano fez 1:50:36. Os Estados Unidos estão na frente da briga pelas medalhas no final do 3º dia de competições do PAN. O quadro está assim: Estados Unidos, 23 medalhas de ouro, 12 de prata, 6 de bronze. Total, 41 medalhas. Em segundo lugar, vem Cuba com 17 de ouro, 10 de prata e 9 de bronze. Total de medalhas, 36. O Canadá é o terceiro com 3 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze. Total, 16 medalhas. O Brasil, até agora, conquistou 4 medalhas de prata e 7 de bronze, totalizando 11 medalhas.
Agora vamos ver como está a situação no futebol. No grupo A, o Uruguai tem 4 pontos e já está classificado para a fase semifinal. Venezuela, Bermudas ainda não marcaram pontos. Grupo B, o Brasil tem 2 pontos ganhos, a Argentina está eliminada e o México tem 2 pontos. No grupo C, a liderança é da Guatemala com 3 pontos. Chile e Cuba estão empatados em segundo lugar com 2 pontos. Estados Unidos tem apenas 1 ponto. Agora vamos ver os gols da rodada de hoje em Caracas. Ricardo Menezes. No primeiro jogo, mais uma vitória do Uruguai. 1-0 contra a seleção de Bermudas. O gol surgiu nessa jogada. Confusão na área. A bola sobrou para acenar e tocar para as redes. Resultado final, Uruguai 1-0. Agora você vai ver os gols de Guatemala e Chile, que empataram em 1-1. A Guatemala saiu na frente. Cruzamento da direita. O zagueiro chileno falha. E Bobadilha marca de cabeça, encobrindo o goleiro Ramírez. Guatemala 1-0. Mas a defesa da Guatemala também cometeu um erro fatal. Depois de recuperar a bola nessa jogada, o zagueiro Pérez vacilou. Castanheda entrou de carrinho e levou sorte. Veja só. Final, Guatemala 1, Chile 1. No terceiro jogo da rodada, que teve como bandeira amarela o árbitro brasileiro José de Assis Aragão, os dois times se igualaram em tudo. Os Estados Unidos até que tiveram chances de gol, como neste ataque. Cuba também teve sua oportunidade, mas não conseguiu marcar. Final, Estados Unidos 0, Cuba 0. No futebol, a Argentina foi eliminada esta noite. Perdeu para o México por 2-0. Bola dividida na área. O atacante mexicano chuta e o zagueiro interrompe a bola com a mão. Pênalti. Zúñiga cobrou. México 1-0. Bate-rebate na entrada da área. A bola acaba com Ruiz em posição duvidosa, que faz México 2-0. O México vai decidir com o Brasil sexta-feira o finalista do grupo. E agora atenção para o programa dos brasileiros nas provas de amanhã. No polo aquático, o Brasil enfrenta a Colômbia. No beisebol, a briga é com o Canadá. O voleibol masculino estreia contra a Argentina, que também será adversária da seleção feminina pela manhã. E amanhã tem mais judô e mais ginástica para os rapazes. No remo, a semifinal e na vela, a terceira regata. Às 8 da noite, a final dos saltos ornamentais. Na natação, as atenções estão voltadas para quem? Para Ricardo Prado. O Pradinho disputa os 400 metros medley e o Brasil fica torcendo para que ele repita o gesto de Guayaquil 82. Mais uma vitória, um novo recorde. É a estrela de amanhã. Boa noite, até amanhã. Rede Globo apresentou Jogos Pan-Americanos. Determinação, garra, competição, torcida. Nonos Jogos Esportivos Pan-Americanos. Chegando até você com o entusiasmo de quem acredita na força do esporte amador. IBM do Brasil, alta tecnologia. Aqui, agora e para o futuro. Atlantique, seja também um campeão. F1 Super, o óleo campeão. Poupança Bradesco, agora do tamanho do Brasil, com renda mensal. Tênis Montreal, porque você é jovem. Via satélite. Em setembro, o filme de maior público de todos os tempos. E o vento levou. Rede Globo.
Sessão Coruja. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A perfeição em aparelhos para surdez. No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 16 anos. Censura 23 horas. Este filme foi produzido em preto e branco. A United apresenta Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Heinrich em Casablanca, com Claude Rains, Conrad Veidt, Sidney Greenstreet e Peter Lorre. Brasileira Herbert Richard. Com o deflagrar da Segunda Guerra Mundial, muitos olhos na Europa aprisionada viraram-se esperançosos ou desesperadamente para a liberdade das Américas. Lisboa tornou-se o grande porto de embarque, mas nem todos podiam chegar a Lisboa diretamente, e assim surgiu uma longa e tortuosa trilha de refugiados de Paris a Marsella.